Boa noite, Silvia. Tudo bom? Boa noite, Marisa. Tudo bem e você? Gostaria de te fazer uma pergunta, Silvia, que é muito importante, acho que para mim e para muitas pessoas. Ah, Você costuma dizer nas aulas que você dá que às vezes os acontecimentos pessoais se repetem. Você tem, assim, a gente ouvindo não consegue entender, né? Tanto acontecimentos na história do mundo, como acontecimentos pessoais. Você verdade. podia explicar para a gente? Tá bom, vou tentar. Rapidinho. Veja bem, todos nós temos, vamos dizer assim, a gente vem com uma história, né? Através do nosso mapa, nós temos uma configuração, assim como um país. Então, dentro disso, vamos falar primeiro de um mapa pessoal, por exemplo. Nós temos as nossas configurações do mapa, onde os planetas se distribuem. E conforme os anos vão passando, os planetas continuam a sua trajetória e vão pegando aqueles planetas no nosso mapa. O que acontece? Ele vai dar uma volta, vai passar naquele planeta X, vai fazer a volta de novo, vai pegar de novo. Então, dependendo do que você tem no seu mapa, se você tem uma dificuldade ou vamos dizer assim, uma coisa bacana no mapa, aquilo vai voltar a acontecer. Então pode ser na questão profissional, pode ser na questão afetiva, pode ser... Eu vou citar um caso de uma pessoa que eu conheço, que eu atendi, um cliente, enfim. Ele tinha uma problemática na afetividade, onde aquilo se repetia por volta de 10, 12 anos, que tinha a ver com o planeta Júpiter. Então, aquilo, toda vez que pegava no mapa dessa cliente, o que acontecia? Ela tinha problema na afetividade. E conforme ela foi criando vamos dizer assim, uma consciência daquilo, que depois que ela foi atendida, ela clareou isso para ela, tá? Então, ela começou a perceber que aquilo estava se repetindo. Por quê? Porque ela estava repetindo um padrão. Tá? No caso dela era uma dificuldade, então ela repetia aquela dificuldade e não trazia consciência. A partir do momento em que ela se conscientizou, depois que ela foi atendida, ela começou a modificar aquele padrão. Então ela percebia antes que aquilo ia se repetir, então ela começou a cortar aquilo, para que aquele padrão não se repetisse. É como, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha o vício, de alcoolismo, por exemplo. Toda vez que ela pegar uma configuração, ela vai debandar por aquele meio, vamos dizer assim. A partir do momento que ela cria uma lucidez daquilo, ela para de repetir aquele padrão. Certo. E, vamos dizer assim, ela evolui. No país é a mesma coisa. O país também tem uma configuração e aquilo pode se repetir até que o país tome consciência, o povo, quando o povo toma uma consciência, aquele padrão também deixa de repetir quando a população se conscientiza. Então, nós temos o caso do John Kennedy e do Lincoln, que tem uma diferença de 100 anos, isso existe no livro de Astrologia, Ritmos e Ciclos, em que é contado isso, que Lincoln tinha uma secretária de sobrenome Kennedy, e Kennedy tinha uma secretária de nome Lincoln, sobrenome Lincoln. A coincidência foi gigantesca, mas não é coincidência. A história se repetiu. O assassino de Lincoln foi, como se diz, ele matou o Lincoln dentro de um teatro e fugiu para uma biblioteca, eu não lembro agora, mas o do Kennedy foi o contrário, ele matou numa biblioteca e fugiu para um cinema, para um teatro. Coisa impressionante. Então, a história se repete, isso tem até vídeo no Facebook que eu já coloquei há algum tempo. Então, a história se repete e você tem que estar alerta, né? E o povo tem que estar alerta, prestando atenção, porque tudo se repete. E se repetir, e você repetir o mesmo erro, você, a cada ano que passa, aquilo vai ficando pior. E quando você se conscientiza disso, você corta isso. Entendeu? Vive de outra maneira, De né? outra maneira. Mais
De uma maneira sábia, seria assim. De uma maneira sábia, de uma maneira mais branda, não sofrendo tanto, porque nós temos o Maktub, vamos dizer assim, né? Isso. E algumas coisas a gente vem com ela, e outras a gente pode modificar, mas a gente nunca sabe o que é Maktub, porque isso a Deus pertence, né? A um ser superior. Mas aquilo que a gente pode modificar dentro do nosso padrão e evoluir, a gente tem que fazer a nossa parte, sim. Com certeza, Silvia. Né? Ficou, nossa, muito obrigada pela sua explicação. E cada vez que eu ouço que a Silvia posta tudo sobre astrologia, eu fico cada vez mais encantada. Que bom. Porque a minha grande mestra é a Silvia Davi, eu devo muita coisa a ela. Eu agradeço, obrigada. Parabéns, Silvia. Muito obrigada. Boa noite e obrigada. Eu que agradeço, até logo, até breve. Até breve.